dia, boa tarde e boa noite, aventureiros! Eu sou Ana Beatriz Bassan e sejam bem-vindos de volta ao canal Jornada Animada. E no vídeo de hoje, como eu pensei que eu tenho muitas pautas que eu preciso me atualizar com vocês, a principal delas seria quais foram as minhas animações favoritas de 2022 e é por isso que eu criei aqui para vocês mais um vídeo do quadro Combate Animado, onde a gente vai estabelecer aqui algumas regrinhas e alguns quesitos ali para a gente poder julgar cada uma delas e no final descobrir qual será a animação que terá mais pontos e portanto se tornará a minha animação favorita de 2022, mais especificamente o melhor filme animado do ano passado. E entre todos os filmes que eu assisti em 2022, 4 filmes de animação foram os que mais me chamaram a atenção. E são eles: Red, Crescer é uma Fera, Pinóquio, de Guilherme Del Toro, da Netflix. Também temos Gato de Botas 2, eu vou colocar ele aqui também como incluso ali na categoria de animações do ano passado, porque afinal de contas ele é sim um lançamento de 2022, mas só chegou no Brasil em janeiro deste ano. E também uma outra animação que tá sendo muito difícil de poder alcançar ele aqui por enquanto aqui no Brasil, mas já consegui dar uma olhada nele também, que se chama Inu-Oh. Estão preparados? Então, vem comigo! E muito bem, gente, eu coloquei ao todo 8 categorias para eu poder julgar essas animações e ver entre elas qual será a minha animação favorita do ano passado. E para eu poder não me perder também no cálculo, porque, né, gente, estudei humanas, jamais saberei nada de exato, ainda mais depois de anos sem fazer uma conta complicada. Então eu anotei tudo aqui no meu sketchbook para poder não me perder aqui nos cálculos. Temos então 8 quesitos que eu falei com vocês: originalidade, personagens icônicos, técnicas mais incríveis, chamativas, melhor estética, melhor ritmo, cenas impactantes, melhores mensagens, né, que é algo que eu levo muito em consideração toda vez que eu faço uma resenha animada aqui pro canal. E também temos o final mais satisfatório. Vamos então para o primeiro quesito aqui do nosso combate animado, que é originalidade. Fight! Quando eu penso em originalidade, eu quero dizer que às vezes não necessariamente seja uma temática muito ponto fora da curva ou única, porque a gente sabe que meio que nada se cria, tudo se transforma, mas eu acho que tem algumas aqui que realmente se destacam nessa questão de originalidade. Red, eu acho que ela tem uma proposta muito original na questão narrativa e no seu ritmo e humor dentro da própria Pixar. Já essa nova versão de Pinóquio, ele tem sim uma questão de originalidade da forma como o Guilherme Del Toro conseguiu conduzir essa trama, mas eu acho que também que não caberia colocar em originalidade Pinóquio, porque a gente sabe que não só em animações, mas em live action já existiram 300 milhões de versões de Pinóquio, por mais que este aqui seja um grande ponto fora da curva em questão de excelência também de animação. E também temos o Gato de Botas 2, que ele tem esse quesito de originalidade pra mim na questão da técnica de animação, só que assim como Turning Red, também uma questão de originalidade dentro do padrão que o estúdio tinha estabelecido e ao mesmo tempo também ele tem coisas novas, mas a gente também tinha acabado de ver Os Caras Malvados, que trouxeram essa linguagem mais ágil e diferente na forma de animar os personagens, que lembra muito o que o Gato de Botas já trouxe aqui também pra gente, então também acho que ele não ganharia esse ponto. Já Inu-Oh, ele pra mim, ele é extremamente original, muito autoral mesmo, assim, do diretor Masaaki Yuasa, por vários motivos. Eu acho que não só pela sua estética, que é algo muito genuíno, mas ao mesmo tempo ele é uma mistura de tanta coisa que quando eu fui assistir o filme eu pensei, caramba, eu nunca vi uma animação que me provocasse daquela forma. É muito ágil, é muito poético e é um musical com rock e ao mesmo tempo também contempla bastante a cultura teatral do Japão, então é realmente uma animação que eu nunca tinha visto algo parecido antes, principalmente quando a gente une essas temáticas todas. Então, pra mim, ponto para Inu-Oh. E vamos agora para o próximo critério de avaliação, que é personagens icônicos. Entre eles, obviamente, Red, Crescer uma Fera, merece um ponto aqui pra mim, porque é uma animação que consegue ter
personagens, não só protagonistas, como secundários, que têm uma personalidade muito marcante e que principalmente a gente consegue se relacionar, sabe? Já Pinóquio, eu acho também que temos três personagens icônicos, na verdade, que o primeiro deles, né, é o filho do Gepeto, que é algo que é pouco explorado nas versões de Pinóquio que a gente vê por aí, e que eu gostei muito da forma como ele foi tratado, porque dá todo um sentido para a carga dramática do Gepeto e, respectivamente, para a relação do Gepeto com o Pinóquio. Ao mesmo tempo também que o Pinóquio e o Gepeto são mega bem construídos e icônicos. Gente, pelo amor de Deus, já ia esquecer aqui também. O grilo falante também dessa versão, ele é maravilhoso. Era algo que eu tava com uma pulguinha atrás da orelha de como que ele ia estar ali inserido nesse filme, que já aparecia nos primeiros trailers, primeiras imagens, que já tinha muita coisa acontecendo. A gente tem vários vilões muito bons também nessa versão de Pinóquio. E também o macaco. Eu preciso dar esse destaque pro macaco, porque, ai, ele é maravilhoso. Ponto pra Pinóquio também. Gato de Botas tem personagens icônicos também. Não só os que a gente já conhecia, mas a gente também tem o Perrito e os vilões, principalmente a Cachinhos Dourados, assim, e os seus ursos. Eu achei muito interessante, não só em questão de design, mas também seus conflitos, por mais que não sejam tão originais assim, mas não sei se só o Perrito e a Cachinhos Dourados conseguem esse ponto pra mim, não. Inuo tem sim personagens icônicos, principalmente seus dois protagonistas que carregam a trama toda, que é o Inuo e o Tomona, que apesar deles serem diferentes, eles têm uma conexão com a arte, principalmente com a música, muito forte, e é maravilhoso de ver o quanto que eles se apoiam e se transformam a cada vez mais que eles se expressam através da arte. E a conexão dos dois é o que realmente carrega o filme, é o que move o filme, é o que faz o filme ser o que ele é. Então acho que pra mim, Inuo também ganharia esse ponto. Agora vamos para o quesito técnicas de animação mais impactantes. Turning Red, assim como eu falei no quesito de originalidade, ele traz sim uma questão de como animar e trazer movimento para os seus personagens de uma forma inovadora, de acordo com o quesito do que é o padrão da Pixar, mas ao mesmo tempo também já tem alguns elementos que existem em Luca, e nesse aqui tem muita questão de, além de ter essa inovação que o Luca já estava trazendo para o estúdio, tem também muita inspiração em anime que traz todo um charme pra animação, mas eu acho que comparando com os outros eu não daria ponto pra Turning Red agora não. Já em Pinóquio tem uma técnica completamente impactante por causa do seu stop motion, que é completamente delicado e complexo, e eu achei lindo o quanto que essa versão de Pinóquio traz detalhes nas suas técnicas de animação, até quando um personagem se permite errar voluntariamente, sabe, ou algum tipo de ação. E isso é algo que a gente não vê com tanta frequência, não só em animação no geral, mas principalmente em stop motion, onde se errar alguma coisinha, alguma ação, volta tudo que a gente precisa fazer corretamente, porque cada frame é literalmente cada foto, e cada foto a gente precisa de movimentar várias pecinhas, várias ferramentas dos personagens dos cenários, então é muito complicado fazer toda uma sequência ali de animação de stop motion, e é muito legal que eles viram essa necessidade de trazer um pouco mais de naturalidade para as ações humanas ali do personagem, e eles conseguem carregar isso durante muito tempo. Então isso eu acho muito bonito, sem contar também que tem várias sequências ali de câmera que são difíceis de animar. Mesmo assim, eles não possuem medo e criam cenas de plano sequência incríveis, simplesmente absurdos. Então ponto pra Pinóquio aqui também. Já em Gato de Botas, eu quero dar esse ponto também de técnicas de animação, principalmente quando a gente considera o quanto que essa mudança na forma de animar os personagens, de quando eles criam cenas e ações com animação fluida e quando eles querem fazer com poucos frames e com pouca fluidez para trazer mais dinâmica e agilidade nos movimentos, principalmente nas cenas de ação, eu acho que elas trazem um grande diferencial pro que Gato de Botas 2 é no final das contas, principalmente pro seu ritmo assim de história. Então, ponto para eles também. Já em Inuo, eu vejo mais uma exploração de identidade visual do que técnicas de animação que eu nunca teria visto, por exemplo. Então eu acho que ele não traz tantas questões inovadoras da forma de como animar seus personagens, apesar de ser uma identidade visual muito única. Então acho que dessa vez não vou dar ponto pra Inuo, não.
Agora então vamos para a parte de estética. E vamos lá, Red cresceu uma fera, ele tem uma estética absurda de linda. Eu gosto principalmente de como eles se inspiraram nos animes para trazer uma identidade mais única e verdadeira de representatividade ali, né, asiática ali na animação. Então eu acho que vale muito a pena, porque é um filme que, pra mim, se eu olhar entre os filmes da Pixar, eu acho que de identidade visual ele é um dos que mais se destacam, assim, pra mim. Eu consigo olhar qualquer frame de Turning Red e perceber, esse aqui é Turning Red, entendeu? Então eu acho que eu daria esse ponto pra Red também na questão de estética. E a próxima animação, que é Pinóquio, eu vou ter que dar ponto pra Pinóquio também, mais uma vez aqui em estética, por todas as questões do stop motion e de como o Guillermo del Toro e toda a sua produção conseguiram retratar uma época ali da Itália de uma forma muito verídica e que ao mesmo tempo traz uma sensação muito fantasiosa. Tem essa questão de ter o realismo da Itália fascista, mas ao mesmo tempo também tem muitos outros quesitos de cenários fantasiosos, como por exemplo quando a gente vê lá aquela esfinge que representa a vida e a morte. Então é tudo muito criativo e ao mesmo tempo muito colorido. Tem muita atenção nos detalhes na hora de criar os cenários e de fazer a fotografia como um todo, que ajudam principalmente a trazer dramaticidade quando é necessário e momentos leves também quando necessário. Então eu daria ponto para Pinóquio também na sua estética. E em Gato de Botas eu vou querer dar também esse ponto para eles também de estética. É muito bonito ver esse upgrade, assim. Eu achei que principalmente é um salto de estética que para mim é mais elaborado e que me chama mais a minha atenção do que, por exemplo, Os Caras Malvados. Eu gosto muito de como eles exploram as cores, de como eles gostam de colocar muitas vezes de uma forma econômica até da produção, mas eles gostam de usar muito da ilustração e da criatividade dos seus animadores e artistas ali da DreamWorks para compor alguns cenários e trazer texturas novas para os seus personagens e outros elementos de cena também. E isso traz uma forma muito única de conto de fadas, sabe? Eu estou super a favor dessa nova estética e eu espero que eles mantenham isso mesmo com Shrek, e Gato de Botas tem meu ponto. E no O, eu também vou dar ponto pra estética, porque eu gosto muito da identidade visual do Masaaki Yuasa, da forma de retratar os personagens, da forma que ele traz um realismo e ao mesmo tempo um surrealismo, porque a gente pode ver muitos detalhes dos personagens que são realistas, por exemplo, os seus dentes. Ao mesmo tempo, ele gosta de ousar nas suas proporções quando eles precisam fazer movimentos de ação ou alguma coreografia muito ousada, e ao mesmo tempo também é uma animação que consegue retratar muitas características ali do Japão feudal, principalmente na questão dos seus figurinos. Eu acho eles muito bonitos, muito bem elaborados e que eles trazem realmente algo muito único, até mesmo quando a gente vê momentos que são mais abstratos e surrealistas, como por exemplo quando a gente está enxergando como que o Tomono está imaginando alguma situação, já que é um personagem cego, como que ele escuta as histórias que são contadas para ele, e até mesmo para ajudar a gente a entender o contexto daquela época ali do Japão feudal. Enfim, é um filme muito criativo visualmente, então ponto para ir no O também. E vamos agora para a próxima categoria, que é ritmo. E é algo que eu acho que Turning Red desempenha muito bem, mas se eu for comparar com outras animações aqui, eu acho que não tá na hora dela pontuar, não. Já Pinóquio, de Guillermo del Toro, eu gosto bastante do ritmo dele, ao contrário de algumas animações aqui que está no combate animado. Ele tem uma sensação de saber quando ele precisa estar mais tranquilo, mais leve, e então ele faz toda uma montanha-russa de emoções para ele ir subindo gradativamente, para a gente ter um pico de adrenalina e de dramaticidade, e aí depois ele volta de novo naquele ciclo de ir subindo e voltando. Então eu acho que o ritmo dele, ele consegue equilibrar esses momentos e fazer com que a narrativa não seja cansativa, por mais que Pinóquio, no seu conto original, ele tenha que passar por várias provações até chegar na conclusão do seu conto, e aqui eu acho que o Guillermo del Toro dirigiu tudo isso com maestria. Então, ponto sim pro Guillermo del Toro. E em Gato de Botas eu não preciso nem comentar, né, gente? Tem que ganhar ponto sim no seu ritmo, porque ele consegue trazer muita adrenalina, muita agilidade na hora não só de contar as suas sequências de ação, que são maravilhosas,
mas também possui um ritmo muito frenético e intenso, principalmente nos seus momentos de dramaticidade, principalmente nos momentos em que o Gato de Botas está manifestando o seu medo, em que a gente vê ele tendo crise de pânico, crise de ansiedade, de uma forma muito intensa, em que a gente consegue se assimilar também com a situação, e que são cenas muito bem dirigidas, assim, diga-se de passagem, tá de parabéns esse filme mesmo. E o próximo é Inu-Oh. Nesse eu fico em dúvida em questão do seu ritmo. Se você também, assim como eu, não é uma pessoa expert em Japão feudal, em certas guerras civis que aconteceram, a gente tem a tendência de ficar bem perdido no início, assim, de Inu-Oh, a gente não pegar certas informações ou não entender quais são a relação delas com o que tá acontecendo depois mais pra frente do filme, mas eu acho que faz parte, assim, mas querendo contar, assim, como a minha experiência, eu acho que o filme como um todo, ele tem um início um pouco mais, assim, difícil da gente entender, mas a partir do momento em que a gente tem a conexão do Tomona com o Inu-Oh e tem mais números musicais presentes, ali o filme, assim, tá perfeito, assim, em completa sinergia, e é maravilhoso assistir essa trajetória. Mas eu acho que nessa questão de ritmo, eu acho que ele vai um pouquinho devagar demais no início e depois é um boom de muitas informações. Então acho que não vai dar ponto pra Inu-Oh agora. Vamos então agora para cenas impactantes. Red cresceu uma fera. Tem sim momentos que me tocam muito, principalmente por ser uma animação que eu consegui me relacionar demais com as personagens ali, com a Mei Lee e com as meninas, né, com as suas melhores amigas. E toda a reconciliação da Mei Lee com ela mesma, assim, de se aceitar como, né, com essa parte dela de panda vermelho, e da forma que ela se reconcilia com a sua mãe. Já Pinóquio, eu também acho que ele tem muitas cenas impactantes, então ponto pra Pinóquio também. É muito impressionante o quanto que eu chorei com esse filme. Eu sei que não é algo difícil de acontecer, de eu chorar em algum filme ou alguma série de animação que eu esteja assistindo, porém é um filme que me fez refletir bastante. Então, desde o momento em que a gente entende o contexto do Geppetto com o Carlo, ao mesmo tempo em que tem os questionamentos do Pinóquio, do porquê que a sociedade não aceita ele, o final também me pegou muito. É impressionante como Guilherme Del Toro simplesmente me fez chorar litros vendo uma pinha caindo da árvore. Então, assim, pontos pra Pinóquio. Gato de Botas tem também cenas impactantes? Eu acho que ele tem sim. Ele é um filme muito divertido de se assistir, mas as cenas que mais me pegaram principalmente foi o momento de crise de pânico que o Gato de Botas tem e o Perrito ajuda ele, e toda a introdução também do lobo mau ali, digamos assim. Eu achei maravilhosa, e toda a dramaticidade que eles trazem para aquela cena, toda aquela sensação de virar a situação do personagem completamente em uma cena, né? A gente vê o Gato de Botas naquele momento que ele está no seu auge de autoestima, se achando, e aí chega o lobo mau, e da metade da cena a gente já vê o Gato de Botas tendo todo o seu conflito durante a narrativa sendo introduzido, e como que aquele momento se transforma completamente, assim, para toda a trajetória dele. Então, um ponto para Gato de Botas também. Já Inu-Oh tem várias cenas impactantes, desde a gente tendo a infância do Tomona, as primeiras apresentações do Inu-Oh, é tudo muito icônico, principalmente os seus números musicais, que, gente, é uma loucura de misturar Japão feudal e teatro com muito rock, muitas influências de rock. São músicas completamente eletrizantes, e os números musicais conseguem ser lúdicos e trazem toda aquela vibe de ver uma multidão se contagiando pelas músicas e participando do número musical, e a gente também querendo participar junto, assim, sério, as músicas são espetaculares de Inu-Oh. Eu espero que essa animação chegue muito brevemente pra todo mundo poder assistir, gente, sério, que animação espetacular que é Inu-Oh. E vamos agora, então, para a penúltima categoria, que são as melhores mensagens dessas animações. Eu sei que tá demorando um pouquinho, mas segura minha mão, já deixa o seu like se você está gostando desse combate animado, que tá sendo difícil, tá? Uma disputa acirrada aqui pelo que eu tô vendo, tá bom? Então vamos lá, em melhores mensagens, eu acho que Red fala
muito sobre não só da gente quebrar o tabu e refletir e entender o que de fato é essa transição ali da puberdade da mulher, principalmente, ao mesmo tempo que fala muito sobre a aceitação, sobre reconciliamento familiar, e eu fiquei muito feliz de poder ver algo tão importante e que precisa ser conversado com naturalidade na tela. Então eu dou ponto também aqui para Turning Red. E Pinóquio, eu tenho que dar ponto também, porque são muitas mensagens para se refletir sobre também autoaceitação, sobre a gente entender que não existe também essa sensação de ser um filho perfeito e de atender essas expectativas de ser um filho perfeito e dos pais também quererem ser perfeitos demais, que é uma relação que é construída de formas muito diferentes. É muito bonito como tudo isso é construído e também principalmente quebrar algo que se mantinha muito nos contos do Pinóquio, né, nas suas versões de live action e animações, e principalmente no conto original também, dessa questão de trazer a obediência como a principal mensagem do filme. E hoje em dia a gente percebe que esse tipo de mensagem ela já é muito datada, sabe, para os nossos dias atuais. Então o Del Toro, ele traz isso, que a desobediência é também uma virtude, e eu acho isso sensacional. É sobre a gente entender quem nós somos e não atravessar nossos princípios ou tentar se moldar para que o próximo goste da gente, sabe? É muito além disso. Enfim, é um filme espetacular que consegue trazer muitas mensagens de uma forma equilibrada e muito coesa. Já Gato de Botas, eu não sei, em questão de melhores mensagens, assim. Eu sinto que é muito mais um filme sobre uma história muito bem conduzida no gênero de aventura, que a gente sai do cinema e sente aquela sensação de que é um filme hiper, mega, ultra divertido, mas eu não sinto que ele tem um peso da mensagem tão grande comparando com as outras animações aqui. É muito sobre isso e de entender que tá tudo bem a gente sentir medo e receio sobre algumas coisas, assim como o Gato de Botas tem também, deixar de lado a nossa vaidade para conseguir entender as nossas falhas e evoluir, mas acho que é mais sobre o ritmo frenético e divertido que ele tem do que qualquer outra coisa. Já em Noô, eu também vou dar ponto também, porque é uma animação que, assim como Pinóquio, ele traz muitas reflexões sobre expressão artística, liberdade de expressão, autoaceitação também. Eles aprendem a se valorizar, principalmente no O. Cada apresentação, ele percebe até mesmo que ele era mais feliz quando ele conhece o Tomona do que quando começa a repercutir demais todas as suas apresentações e as pessoas querem muito ver a sua aparência física. E é muito interessante ver esses conflitos assim, ao mesmo tempo que eles falam muito sobre inclusão, principalmente quando a gente vê a diferença que é do público da sociedade ali mais pobre ali do Japão feudal, como que eles se relacionam com as músicas do Inuo e do Tomona, e quando a elite começa a questionar, porque parece que eles têm uma liberdade criativa assim de criar suas músicas de uma forma muito diferente do que a forma tradicional que eles conheciam e aplaudiam, sabe? Então quando eles percebem isso, gostaria de ter esse artista aqui comigo, mas seria melhor se esse artista adequasse à forma tradicional que eu já conheço, que pra mim tem que ser só daquele jeito e ponto final. Então é uma animação que traz muitos questionamentos e principalmente sobre a importância da arte pra gente poder se libertar, e também de uma noção da gente não se esquecer das nossas raízes, quem somos, e da importância que é da gente reconhecer a história como ela realmente aconteceu. Eu acho que é uma animação que junta muitas coisas e dá muito certo. E agora chegou o momento da nossa última categoria aqui de combate animado, que é o final mais satisfatório. E aqui eu vou ter que dar ponto talvez pra todo mundo? Sim, talvez pra todo mundo não, certeza pra todo mundo. Porque assim, tem finais que a gente se surpreende, a gente se choca, como por exemplo o final de Pinóquio e o final de Inuo também, que eu fiquei completamente sem palavras quando a gente chega no final ali da trajetória toda, mas ao mesmo tempo também acho que todas essas animações preenchem esse requisito de final mais satisfatório. Eu gosto do desfecho de Turning Red, eu acho muito importante a Meili ter todo aquele crescimento como
como ser humano, né, como pessoa, e ter toda a sua individualidade e respeitar também seus defeitos e suas qualidades, ao mesmo tempo que Pinóquio tem esse final mega emotivo e emocionante que a gente não espera, mas pra sua mensagem final, assim, é algo que compensa e é muito satisfatório. Em Gato de Botas, a gente tem também um desfecho que ele já era bem previsível, mas eu acho que pelo menos a forma que eles conectaram ali com a franquia do Shrek foi algo muito satisfatório. Eu gostei, não tava esperando por isso. E no gente, é aquele misto assim, talvez uma pessoa vai ver ou vai odiar, mas eu amei. E a gente simplesmente fica embasbacado a cada coisinha que tá acontecendo. E o final é muito gratificante, assim, não gratificante, acho que o final compensa, sabe? O susto que a gente tem nos últimos minutos ali, sabe? Dá um quentinho no coração. E é isso aí, galera. Agora vamos contar os pontos aqui das animações e descobrir qual foi a minha animação favorita de 2022. Vamos lá, Turning Red ficou com 5 pontos, Pinóquio ficou com 7 pontos e Gato de Botas 2 teve 5 pontos também, empatou com Turning Red, e No teve 6 pontos. Ou seja, galera, pra mim, a animação que mais me impactou, que mais me deixou maravilhada ao assistir em 2022 foi, sem sombra de dúvidas, Pinóquio, de Guilherme Del Toro. E se você não assistiu, galera, tá lá na Netflix pra todo mundo poder assistir. E vão mesmo, porque é um filme que é simplesmente impecável em vários quesitos, assim como a gente pôde debater aqui. E muito bem, gente, este foi o combate animado aqui do canal. Se vocês gostaram, coloca aqui nos comentários, inclusive, se vocês gostaram do resultado, ou qual é a sua animação favorita de 2022, se não foi Pinóquio, de Guilherme Del Toro. E eu vou ficando por aqui, gente. Vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!